Bom dia, ouvinte do podcast. Hoje é dia 7 de setembro de 2023 e eu vou tratar da nova edição do livro bege do Fed. Ontem, dia 6 de setembro, a Reserva Federal dos Estados Unidos, o Fed, lançou mais uma edição do livro bege, um relatório apresentado em 8 oportunidades ao longo de cada exercício. O lançamento do livro bege ocorre com 2 semanas de antecedência das reuniões do Comitê Federal de Mercado Aberto, quando há decisão da Reserva Federal sobre as taxas básicas de juros nos Estados Unidos. Nessas ocasiões, o Fed antecipa um diagnóstico, um apanhado da conjuntura econômica norte-americana. Há um resumo nacional, dessa vez elaborado pelo Federal Reserve Bank of Kansas City, com dados obtidos em 28 de agosto do ano passado. É uma análise produzida fora do Fed, fora da Reserva Federal, que reúne opiniões externas sobre a atividade econômica, sobre o mercado de trabalho e sobre o comportamento dos preços nos Estados Unidos. Nada a ver com posições dos servidores da Reserva Federal. Em julho e agosto, o desempenho da economia americana foi apenas tímido. A atividade de turismo reverteu o comportamento vigente durante a pandemia. O varejo, em geral, teve procedimento oposto ao do turismo. Parece que em algumas áreas do país, as pessoas estão migrando da poupança que se esvaiu para os empréstimos, que é a alternativa que surgiu. A aquisição de carros decorre dos estoques disponíveis, pouco a ver com o avanço da demanda. Na habitação que abriga uma só família, parece ressentir da disponibilidade anterior. Daí o avanço de novas construções para suprir a demanda. E mais, os estoques de casas para venda ainda se mantêm limitados. Ainda no âmbito da construção, clientes potenciais de habitações acessíveis se depararam com custos e prêmios de seguros em patamares mais elevados. E no setor de energia, o verão está chegando ao fim e o mercado foi pouco alterado. No setor secundário da economia, o tema da cadeia do abastecimento, assunto recorrente no meu blog, que resultava em atrasos, parece ter amenizado no que diz respeito à entrega de encomendas. Além disso, houve uma demanda mais tímida. Na agricultura, ficou evidente que houve impacto da seca no comportamento setorial devido ao incremento dos custos. No âmbito de intermediários financeiros, eu fiquei surpreso, porque eu não percebi citações à crise bancária, iniciada em 8 de março próximo passado. Parece-me impossível qualquer referência à quebra do Silicon Valley Bank. E isso aconteceu a par do fato citado acima, ou seja, da diminuição das poupanças e do crescimento dos empréstimos. Isso não impediu que a conjuntura tenha se alterado no relacionamento do cliente com o banco, porque houve referências a avanços da inadimplência. Migro agora do desempenho da economia para o comportamento do mercado de trabalho, onde a maior característica do momento, assunto também recorrente no blog, foi a presença do pleno emprego. Num primeiro momento, essa foi a segunda surpresa na leitura do livro bege. Depois, pensando melhor, mudei meu pensamento. O livro bege registrou moderação do crescimento do emprego porque simplesmente o nível do desemprego estava no piso. Um ponto que a leitura do livro bege me chamou a atenção foi o registro que há desequilíbrios em quantidade e em qualidade no mercado de mão de obra. Um último ponto no contexto do emprego foi que as alterações nas projeções para o segundo semestre. Isso porque a retenção de trabalhadores progrediu, os custos estarão além das expectativas. Por fim, os incrementos salariais perderão fôlego. Para encerrar,
houve a percepção que a queda da inflação do patamar de 9,1 em junho passado, também assunto recorrente no meu blog, chegou às diversas regiões do país, principalmente na manufatura e nos bens de consumo. As quedas nos preços dos fatores de produção recuaram a um ritmo menor que os preços de vendas. Tudo em um cenário que as empresas buscavam passar adiante o avanço dos custos. Por isso houve registro de recuo dos lucros das empresas em algumas regiões. Tendo em vista que hoje é feriado no Brasil, eu recordei o meu primeiro 7 de setembro no exterior. Eu estava junto a um grupo de brasileiros que estudavam fora e todos ficamos muito emocionados naquela ocasião. Bom dia, ouvintes do podcast do professor Fracchielli. Para maiores informações, acesse o endereço eletrônico www.antoniocarlosfracchielli.com.